em que ele vai reportar problemas que você pode ter em relação à terapia. Como ele disse, não, você vai algumas vezes dar um conselho, um bom conselho a um fulano que está em terapia com você, que ele não vai fazer uma coisa muito perigosa. Mas essa coisa perigosa, se ele sobreviver, pode ser um aspecto fundamental da vida dele. Que sem isso, a vida dele não teria uma direção que ele tem que fazer, malgrado que ele possa morrer fazendo isso. Isso daí, uma coisa que você falou bem, Caio. Brincando aqui, né? Vou assumir a função assim, né? Brincar de cair no pelo de perto do Rio. Ou não, né? É interessante quando o Horário diz isso, ó. Talvez aquilo ali seja fundamental para a pessoa, mas eu vou expandir essa crítica para a perspectiva que a gente aborda no texto. Ô, massa! Ô, Carol, beleza! Se eu fosse profissional, dava um ponto, digo. Suicídio. Tem um documentário, para vocês até tem um livro clássico, né? Como é que é? Verônica, não, nesse sentido. Mas tem o documentário que é a Ponte, né? Que o jogo ele traz várias situações de suicídio e uma das partes é um depoimento de um rapaz que é uma história de sofrimento e de tentativas de suicídio, e quando ele tenta, ele se joga da ponte e aí ele tem várias sequelas e incrivelmente ele sobrevive, porque normalmente não se sobrevive, né? E aí ele diz que após essa tentativa foi quando toda a vida dele mudou, né? Então, quando ele passa por essa crise, quando ele passa por esse surto, quando ele passa por esse ápice, por essa tentativa, e é essa tentativa que reconfigura a vida dele e traz sentido à vida dele. Minha pergunta nesse sentido que você está colocando, por exemplo, a necessidade da gente às vezes passar por essas situações de crise, a necessidade da gente passar por essas situações penosas e dolorosas que fazem com que a gente se reorganize. E que talvez a função da gente, por exemplo, de promotor de saúde, etc., não seja de evitar, mas de promover uma assistência e fazer com que esse sujeito passe da melhor maneira possível, ou de uma forma menos penosa para ele mesmo. A minha pergunta é a seguinte: qual é a nossa função, assim, pensando enquanto ciência? Se a gente tem a capacidade, por exemplo, de ver, de estabelecer, por exemplo, fatores de risco para algumas coisas, né? Como, por exemplo, para a depressão, como é que uma sociedade se comporta de forma a tornar um sujeito mais depressivo, ou acentuar fatores de risco para o suicídio, etc. Como é que a gente se comporta, sabendo que é necessário que esse sujeito se organize, mas também crie, evite, sabe? Eu fico meio melindrosa, assim. Qual é a nossa função enquanto ciência, enquanto sujeito que trabalha na área da saúde, assim? É preservar, a gente reconhece fatores de risco, fatores protetivos, o que a gente faz? Carol? Eu posso complementar? Já que essa pergunta se passaram, tinha outra questão que eu queria colocar. Pegando no início mesmo, a questão da humanização, né? Para a gente saber de onde é que a gente está partindo, né? Já que vocês colocaram no vídeo. Eu realmente não sei se a palavra é essa, tá? Mas assim, pensando na proposta de humanização, no que se refere à saúde mental, uma das coisas preconizadas é inclusive o acolhimento à crise, né? O que a gente tem na esfera do tratamento da loucura é uma possibilidade, que aí é dentro bem da linha manicomial, de você, a pessoa, e aí eu não vou nem estar falando de uma crise maior não, mas de uma crise menor mesmo, né? Já ser colocada dentro do manicômio, né? Como que qualquer possibilidade de você estar em um momento que não é adequado para o que a sociedade está esperando, já seja motivo de exclusão, ou uma possibilidade, aí eu falo de uma experiência que eu vivi dentro da rede de saúde mental, né, dentro do CAPS, AD especialmente, mas geral também, de se suportar crises, né? Acolher no sentido de também poder suportar as crises sem pensar, e aí é uma grande dificuldade quando se pensa em reforma psiquiátrica, porque por mais que teoricamente o sentido seja esse,
nós temos profissionais formados dentro de uma lógica que é também da internação, não do acolhimento da crise, né? Mas assim, dentro do que eu li, né, os teóricos da reforma psiquiátrica, de Paula Marante, a Fernanda Tenório, a Lancete, eu entendo assim, uma proposta ligada à saúde mental, não é dessa humanização, ai coitadinho, bonitinho, não, sabe? É uma proposta bastante respeitosa em relação à loucura, em relação à questão das drogas também. Eu presenciei em diversos momentos situações de se trabalhar com os profissionais para que eles pudessem ter esse acolhimento necessário, as diversidades que surgem, tá? A reflexão sobre a forma como os profissionais de saúde, aí entra o psicólogo, o médico ou qualquer outro, né? Em relação às pessoas em situação de rua, é uma situação dramática na nossa sociedade. O que as pessoas diziam? Eu estou falando de experiências vividas, coisas que eu escutei. Não, eu não vou até uma unidade de saúde. Não, as pessoas nem olham para a minha cara quando eu chego lá, sabe? E dentro do próprio CAPS, essa realidade, né, de como receber as pessoas. Então, eu não sei que nome dá isso, mas que é necessário que a gente reveja essa nossa forma de lidar com o outro, de acolher essas crises e de lidar com a chamada loucura, ou então com a questão das drogas, com certeza é. Porque na ponta, quando a gente está lá dentro do CAPS, é muito difícil realmente. Exatamente. Qual a diferença de psicologia analítica da psicologia comportamental? Tudo. Essa dá pra Nada a ver. Não, esse eu vou falar primeiro. Eu vou fazer só uma referência a uma coisa que a Marie-Louise Monfrance, que é uma das principais autores da psicologia analítica, diz a respeito da terapia comportamental. Ela diz assim, do ponto de vista psicológico, aí o pessoal daquela geração lá do Jung entende que o psicológico é só a psicologia deles, né? Mas assim, eles têm um certo motivo para entender assim. Mas a Marie-Louise Monfrance, ela diz, me desculpe qualquer coisa, eu não tenho nada assim de entrar nessa polêmica agora não, mas eu vou mostrar a diferença. Do ponto de vista da psicologia analítica, a terapia comportamental é o exorcismo contemporâneo. É o que ela diz. É simplesmente você botar para fora o que você acha que não presta, como é que você não sabe o que é. O paciente tem autonomia nenhuma, ela dizendo, né? Vocês verem a diferença. O paciente sabe nem o que é o cão, mas você sabe, você expulsa o cão dele e ele está bem para viver. Então, assim, para um autor elegante como a Von Franz, que o Jung não era nada elegante, né? Mas para um autor elegante como a Von Franz, escreveu um negócio desse, porque a diferença é radical mesmo. É desproporcional assim, de epistemologia. São epistemologias completamente diversas e a comportamental se enquadraria naquilo que eu chamo de psicologia sem aula. E eles assumiriam de bom grado essa intitulação de psicologia sem aula. Mas para responder mesmo, para elencar as diferenças epistêmicas, seria muito demorado mesmo. Né? Responder a sério, né? Teria que responder a partir de fazer um planejamento das duas. E eu acho muito chato a comportamental para eu dar o trabalho de Sim, mas começando pela pergunta da Liliana, o Jung não se oporia a essa sua perspectiva. Agora, qual é o problema? Porque o Felipe ele pegou só. Não, de que há que se repensar, que há coisas que devem ser criticadas. É porque o Felipe pegou só a parte da avacalhação do meu argumento. Ele não pegou o argumento todo. E nesse mesmo texto que eu citava há pouco, o Jung ele fala de uma tendência que as pessoas têm de substituir a realidade por palavras. Né? Então tem gente que estuda sobre os estados, mas quando se depara com os estados pela primeira vez, se espantam com o fato que eles fedem. Devido a essa tendência a substituir a realidade por palavras. Então, qual é o meu argumento no meu último texto? O Jung ele faz uma demanda a toda e qualquer pessoa que vá trabalhar com psicologia em qualquer nível, que é uma demanda moral de autoconhecimento. Você só pode levar o paciente até onde você for. Se você não é capaz, e essa é outra citação do tipo psicológico que eu gosto de repetir, de enxergar o cisco do seu olho, você não vai ser capaz de enxergar a trave do outro. E se você não enxergar direito o seu cisco, você não pode teorizar que todos os ciscos são traves.
Então, o Jung ele faz uma demanda que é uma demanda imensa, que se é muito similar àquilo que o Dilthey falava, mas ainda mais forte, quando ele tenta fundar a ciência do espírito, que diz fundamentalmente que nós podemos conhecer uma ciência do espírito a nós mesmos. Então, a demanda que Jung faz para que você possa tratar da alma é muito mais severa daquilo que ele chama de humanização. Então, o meu questionamento é um chavão ou uma teorização acerca disso, como eu disse, que finda por substituir a realidade por palavras, ou pode levar a isso, é capaz de substituir essa demanda profunda de autoconhecimento, porque fundamentalmente, ao me deparar com o mal ou com alguma coisa no outro, né, para lembrar do aforismo 146 lá do Nietzsche, o abismo aí de volta. E ao se deparar com aquilo que é esse outro aspecto de bater na avó do outro, você vai se deparar com isso em você mesmo. Então, essa demanda de humanização pode ela substituir a demanda que ele faz, que é uma demanda moral de autoconhecimento, do contrário, não se pode conhecer o outro. Né? Aí, nesse ponto é que eu vou dizer, rapaz, a demanda do Jung é muito mais séria e é necessário. Né? E até porque, do pouco que eu conheço, o que eu vi foi uma coisa de chegar com os médicos, você pega na mão, fala direitinho, né? A pessoa vai chorar, você tem que deixar a pessoa chorar. Quando no fundo é mais da pessoa que é pobre ali, da pessoa que vive suja, é uma pessoa que você sempre olhou como se fosse um não humano e agora você vai ter que parar e encará-lo como ser humano. Ao fazer isso, você vai ter que se dar conta de que uma parte de você tem nojo daquela pessoa, não a considera como ser humano, que você preferiria não encarar aquilo, que você está muito satisfeito passeando no shopping com sua roupa bacana, sem ter que se confrontar com aquilo, e você vai ter doravante se confrontar. Que tipo de desenvolvimento anímico é necessário para vivamente se relacionar com essa pessoa tão apartada da sua vida, como um louco, por exemplo, a ponto que você possa encará-lo como ser humano? Ou colocar isso dentro da sua mundo de evidência? Pronto, com isso que o Araque falou, acho que eu consigo costurar todos os comentários das perguntas e ainda no final que eu ia falar. Uma lapada só. O Araque tinha, quando eu peguei a palavra naquela hora e a Carol pediu para falar e vieram as outras perguntas também, o Araque tinha acabado de comentar sobre esse aspecto que fica removido, né, fica inferiorizado, que ele aparece de alguma forma na loucura, embora assim, eu estou falando loucura de uma maneira lá, eu precisaria conceitualizar melhor, eu posso até fazer isso, mas assim, que aparece na história. Tu vai sair em 5 minutos. Tá. O Araque vai ter que sair, pessoal. O Paulo também. E mais 10 minutos eu termino. O Araque quer se despedir. Eu quero pedir desculpas, assim, eu acabo fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu me comprometi a fazer uma tradução no yoga indiano que vem pra cá e quando ele vem eu faço a tradução pra ele. E aí o negócio é longe, eu fui chegar lá também até 7 horas, não peço desculpa, mas infelizmente preciso ir. Vocês infelizmente não vão, né? Então, assim, vou costurar isso. Essa parte aparece de uma maneira menos violenta nos sonhos, um pouco mais violenta, por exemplo, no sintoma neurótico, que aparece de uma forma muito violenta na psicose. Ela é algo demandado de uma vivência psíquica, né, legítima, que é o que eu estava falando de S. Watkins, né? A tempestade que vem, ela faz parte dessa trajetória de vida. Mas tem uma argumentação do Jung, que é uma coisa que a gente discute no texto, que é o seguinte: muito na crítica, lá na psiquiatria, fundamentalmente, né, o Cooper, o Lane e tal, a Elisa Silveira assume por causa desse discurso também. Outros pensadores, o Thomas Saz, né, o Otto Arthur fez a crítica muito incisivamente, quando ele diz o seguinte: faz a pergunta, quem é que está doente? É a pessoa que está passando por uma vivência legítima ou é uma sociedade que não consegue responder a um contato com a vivência legítima? Porque tem aquela velha coisa, até que ponto a vivência é legítima? Né? O Jung até tem uma brincadeira que eu sempre lembro dele, que ele diz assim: como é que você pode considerar que um fenômeno psíquico é legítimo ou não? Se ele é um fenômeno, ele já é legítimo, pronto, acabou. Então, na medida que a gente tenta deslocar isso para uma posição de não aparecer de nada, e esse nada
Pessoal, ele não é simplesmente uma coisa do discurso a partir mais de uma posição tradicional, dita ultrapassada, mas ela é uma coisa que convive no dia a dia, e ela é uma coisa tal que a própria pessoa que está passando pela experiência tem o discernimento lenha. Ter o discernimento lenha é uma coisa rara. É comum quando eu atendo pessoas com quadro de psicose, que as pessoas de início ou até longamente se sintam ultra desconfortáveis porque eu levo elas a sério. Elas acham que tem alguma coisa errada acontecendo ali. Porque elas finalmente estão conseguindo falar de experiência e eu estou conversando realmente com elas sobre a experiência delas. E elas olham para mim com a cara de: esse cara só pode ser pior que eu, né? E em muitos sentidos elas têm razão. Mas a queixa desses pensadores, e que tem uma leitura da psicologia analítica que o Heráclito deu as bases aqui, é que isso que aparece nessas formas chamadas loucura, né? E que aparece como vivência legítima e necessária para o processo de desenvolvimento daquele indivíduo, também é exatamente o caminho para o processo de desenvolvimento da cultura em que ele está inserido. Também é o que falta, de alguma forma, a cultura, a sociedade, eu vou chamar de sociedade para ficar uma linguagem mais clássica, mais simples. Mas é o que também falta para a atitude daquela sociedade e algo com que ela precisa se confrontar e precisa encontrar uma posição. Ou seja, a tempestade do Jesse Watkins não seria apenas algo pelo qual ele precisaria passar para ficar em dia com a vida dele, mas essa tempestade também espelharia para a sociedade algo que aquela sociedade precisaria enfrentar e que não pode, não quer ou não consegue. E aí eu vou levar em conta seu discurso. Não é um subterfúgio, não é uma sem vergonhice, não é uma safadeza, não. Se fosse simplesmente eu não me disponho conscientemente a dar essa escuta, a acolher a crise. A pergunta psicológica é muito mais profunda do que isso. Quando eu digo que vou escutar o discurso do outro, eu vou escutar o discurso do outro, a pergunta é essa. Eu digo, eu vou lá, eu me sento na cadeira na frente da pessoa e o que ela está dizendo eu estou escutando, mas eu sou capaz de estar ao nível daquela experiência para poder dar ouvido a ela, ou se a minha escuta vai ser uma escuta que vai ser dirigida de novo pelos meus pressupostos e nunca pelo que a tempestade está indicando para a vida da pessoa. Só que a outra pergunta que a gente discute largamente é uma experiência desse tipo para a pessoa, que pode dar uma legitimidade para que a pessoa se ajuste aos parâmetros da própria vida dela. Será que essa resposta também isso aí vai para a tua pergunta também, Carol? Será que o que a pessoa está vivendo não é um benefício para a nossa cultura? Em que sentido? Será que o que aquela pessoa está vivendo e que ela, pelo menos a mim que sou profissional de psicologia, ela me cobra de escutar, ela me cobra de acompanhar ela, de estar ao nível da experiência dela? Será que isso aí não é uma forma do louco indicar para a sociedade onde é que está a limitação dela? Porque o Dona Arthur, Thomas Saz, Ronald Lang, David Kuber, Ernest da Silveira, o Jung, Emmanuel von Franz, eu e o Emanuel, lá na Rabat, na contemporaneidade, nós, nesse ponto, há uma concordância da gente com os autores, né? Não é deles com a gente, claro, né? Com eles, de que é uma grande complicação em termos de saúde psíquica da nossa sociedade, o estado de dissociação que a gente vive. E que a gente sofre de uma limitação gigantesca, ao ponto, pessoal, da gente admitir, porque eu digo uma coisa, também de experiência muito intensivamente vivida, que a gente está disposto a submeter o irmão, quando eu digo o irmão de sangue, criado junto, ou o pai, ou a mãe, ou o filho. Tem até um vídeo super divertido da Ponta dos Fundos sobre criança lá tomando vitamina, não sei o que e tal, não sei se você já viu. Mas assim, a gente está disposto a submeter as pessoas a um discurso que eu já ouvi uma vez em clínica, eu apresentei esse caso uma vez, está ajustado para eu poder mencioná-lo, né? Mas que a pessoa diz assim para mim: eu consegui me livrar mais ou menos das crises, doutor, vai chamar de doutor. Consegui me livrar mais ou menos das crises. O único revés é que agora eu só consigo passar entre 2 e 3 horas do dia acordado, mas eu estou melhor. Isso é análogo do discurso de um médico que é médico de tradição americana, ele é dos Estados Unidos, mas ele acho que é da Europa. O nome dele é Fuller Torrey. O Fuller Torrey diz o seguinte, que teve um caso, eu menciono no texto também, muito curioso, que é assim, olha o que ele diz. Ele diz que uma mulher chegou para ele para falar com ele e disse: o que é que a minha filha tem, doutor? Aí ele diz assim: ela tem esquizofrenia. Aí ela para assim,
que horrível, eu preferia que ela tivesse leucemia. Aí o médico disse, mas que horror, leucemia é um negócio que pode matar a pessoa de um dia para o outro, na expectativa de um tratamento. A esquizofrenia ela é altamente combatível, né? Para usar agora, ela é altamente tratável, tem medicações, é aquela perspectiva nos Estados Unidos, né? E aí a mulher para e diz assim, é entre a pessoa ter uma vida e morrer que você está. Aí a mulher para e diz assim, ainda assim eu prefiro que ela tivesse leucemia. Então tem algo que é espelhado pela loucura, é isso que eu quero dizer. Algo que nós estamos defendendo aqui, que é algo necessário para que a nossa sociedade possa se ajustar aos parâmetros da exigência da própria vida psíquica da sociedade, algo que é indicado pelo próprio louco. Agora é algo do qual nós fugimos mesmo, a gente arreda o pé. Por quê? Porque a gente é sem vergonha? Não é. Muitas vezes a gente está francamente, com tudo que é consciente na gente, a gente está se disponibilizando para estar lá. Só que o grande problema é que, pensando como esses pensadores, do que nós estamos nos incluindo, trazendo outra perspectiva para o discurso, mas entrando na mesma linha de pensamento, é que nós estamos limitados demais, e essa é uma característica, não é uma crítica, uma ofensa, meter o dedo na cara, não. E essa é uma das coisas mais duras de ter escrito esse texto. Toda vez que eu estava vendo essas críticas horrorosas na nossa sociedade, estava sendo crítica a mim. Entende? Isso é uma coisa complicadíssima. Eu às vezes, em sala de aula, eu pedi para os alunos, em alguma discussão, para parar de falar a sociedade, acabou. Hoje ninguém mais vem na tua turma. Né? Ninguém mais fala a sociedade na aula hoje. Né? A gente vai falar a gente. Nós. O discurso dá uma tremida na coisa, porque como é que você vai dizer aquelas coisas horríveis a respeito de você próprio? Mas é o que eu tive que dizer no texto. A Manuel deve escrever isso comigo. A gente argumenta aí, vocês vão encontrar a argumentação aqui, eu não vou falar de jeito nenhum, mas a gente argumenta longamente como a gente entende porque a demanda de viver essa tempestade do louco é uma chance, é um acesso que a gente tem para poder confrontar com a experiência que a nossa sociedade não tem condição adaptativa, porque ela está tentando encontrar um termo mais simples, mas ela não tem recurso adaptativo para dar conta. O Jesse Watkins disse lá no trecho que eu li, assim, as pessoas não estão preparadas para enfrentar essa tempestade, porque essa tempestade não faz parte do nosso contexto, ela não faz parte do que a gente está acostumado a viver. E isso, Carol, é uma coisa muito semelhante com a história do suicídio. Eu até digo que boa sorte na jornada, porque eu já algumas vezes me pronunciei em relação a essa coisa da ideação suicida, de prevenção ao suicídio, inclusive no curso que tem, sistematicamente. E foi uma polêmica dos diabos. Inclusive, uma menina fez a seguinte pergunta para mim. A gente passou a semana inteira fazendo um curso preparatório de aprender como conter o suicídio, conter de novo, evitar o suicídio, como prevenir a sociedade do suicídio e as pessoas. E você chega aqui na última palestra, que era uma mesa, vários psicólogos, dizendo para a gente que se uma pessoa chegar naquele que fala que está pensando em suicidar, você vai conversar com a pessoa sobre o assunto. Aí eu digo assim, o exemplo que você deu é do cara, quando é que ele teve a oportunidade de confrontar o que ele estava vivendo psiquicamente? Quando ele se jogou na ponte. Eu acho que é muito menos brutal, até econômica adaptativamente, que a pessoa que tem a condição de, em vez de se jogar na ponte, falar para mim, de eu escutar. Sabe por quê, pessoal? Porque vai ter gente para segurar, vai ter gente para dar remédio, sabe? Vai ter gente para correr e tentar dar conselho na beira da ponte, segurar a pessoa lá na ponte, vai ter gente para fazer um bocado de coisa, mas quem é que vai acompanhar o que tem de mais obscuro e complicado numa desistência absoluta de viver? Até porque, pessoal, você segura, sabe como? Na leitura do meu paciente, ele tem 2 a 3 horas de vida por dia, entendeu? A gente, às vezes, pessoal, dorme 5 horas por noite, 4 horas por noite, a gente vive ocupado de coisa. Que vida que eu estou deixando para o cara chegar a dizer que está melhor? Que vida que eu estou deixando para o cara que pensou em suicídio, se eu deixo ele vivo 2, 3, 4 horas por dia? Entende? Então, assim, um apontamento fundamental do texto da gente é que tem algo na loucura sendo dito do humano. E é algo que faz parte recorrente da humanidade há muito tempo. E que tem um livro chamado A História do Medo no Ocidente, no francês chamado Jean Delumeau, que ele elenca todos os grandes medos da cultura europeia no Ocidente que a gente herda aos borbotões. Todos os grandes medos.
da cultura europeia moderna estão relacionados à loucura. Todos eles têm um dos aspectos da manifestação da loucura. Medo do mar e das tempestades, no período das grandes navegações. Loucura. O medo remanescente a partir da perda de valores cristãos, que subsiste como o medo do diabo, depois, associado à loucura. O medo, que é quando houve a perda dos valores metafísicos do período medieval, veio esse medo do Satanás. De novo. E depois, sabe qual é um dos grandes medos que veio? É da morte, porque a morte é o limite do não sentido. Não se dá sentido por depois da morte. Você dá o sentido depois da morte como uma perspectiva aqui, mas para a vivência. Da morte, não. Só que no final do século XIX, o medo da morte, até esse perdeu o lugar com o medo da própria loucura. E a grande coisa é que o louco ele pode servir como espelho para a gente. De alguma maneira ele é um espelho. Mas a atitude da gente, eu até comento no texto de Guimarães Rosa, que o louco ele é um outro especular para a gente. Ele é outro, ele é reconhecido como outro, tem a explicação psicológica disso no texto. Ele é reconhecido como outro, mas ele é um outro potencialmente especular. Ele é um outro que pode refletir algo que volta para mim, ou melhor, pode me garantir uma reflexão psicológica. Também tem que entender o conceito, está tudo explicado no texto. Pode garantir uma reflexão psicológica, mas diante da nossa limitação e diante do medo fundamental, que não é um medo facultativo, não, pessoal, não é um medo eu resolvi ter medo, não. Diante desse medo fundamental que a gente tem, ele deixa de ser outro especular e vira simplesmente outro. E nessa lógica, na construção ocidental, o não sentido da loucura, já que a loucura é exatamente o que escapa às garras da racionalidade, inclusive ao programa terapêutico, e saindo da coisa mais superficial da brincadeira, a gente chega nesse nível. Extrapola a ciência é uma piada dentro da loucura, porque toda vida que a ciência consegue compreender a loucura, ela acaba de destruir o que a loucura era. E de novo, eu estou falando loucura no sentido lato. Tem uma crítica psicológica a isso, que não vou entrar ainda. Quer dizer, agora não leio o texto aí. Mas o que acontece? Você tem uma dificuldade nesse ponto, porque você se julga capaz de. Mas na hora, você perde surpresa. A experiência, pessoal, é aterradora. Essa definição básica de loucura é assim, o Jung disse. Se uma pessoa é capaz de se expressar de qualquer maneira para mim, o que ela está vivendo, a tempestade que ela está vivendo, eu vou usar essa metáfora, eu não vou mais chamar ela de louca. Eu vou chamar ela de louca se ela não tiver nenhuma condição de interagir comigo. Mas o que foi que a tradição fez? A tradição supôs no outro uma limitação minha. Como é que ela faz isso? Na medida que eu não compreendo, é loucura. Olha a diferença do argumento do Jung. O argumento fundamental do Jung é: se a pessoa não é capaz de dar alguma organização mínima para aquilo, para expressar, eu vou chamar de loucura. Mas como é que a gente faz? Como eu não consigo dar organização nenhuma, eu chamo de loucura. O outro é loucura, entende? É assim. Não é mais uma limitação dele, é uma limitação minha. O cara está lá na tua frente contando o que ele está vivendo, ele está desenhando no papel. Ele está dizendo que é um louco, ele precisa ser curado disso de alguma maneira. A gente tem um discurso, pessoal, que é um discurso limitado humanamente, sabe qual é? É o discurso da produtividade. Mas a improdutividade é um pecado para a religião do capitalismo. Improdutividade, eu me lembro que eu tive uma orienta de monografia, que foi meu mentor também, foi o Saulo, formou por aqui, né? O Saulo uma vez estava dando aula na disciplina, e a pessoa perguntou assim para ele: mas então assim, você não tem que, para preparar a pessoa para a autonomia, você tem que preparar ela para voltar a ser produtiva na vida? Não, ela que escolhe. Autonomia é isso. Mas a gente tem um discurso que é muito marcado pelo quê? É o que a sociedade pede. Pessoal, ali que está o ponto fundamental. Esta é a amarga fronteira. A gente fica sempre tentando que quem vive essa experiência atenda a demanda da sociedade. Isso é a grande dificuldade. A gente escuta o outro para ajudar o outro a chegar na gente. A gente não escuta o outro para, na confrontação dialética entre eu e outro, a gente chegar no terceiro excluído de início. Olha, isso me afeta falar desse tipo de coisa, cara. Porque esse é um tipo de coisa que eu atendo poucas pessoas na clínica. Eu fico imaginando, e aí eu acredito que alguma coisa de compaixão que me ocorre nessa hora, estranho, né? Mas alguma coisa de compaixão que me ocorre, de ver um montante de casos que uma pessoa trabalha no CAPS sem atender. Um montante de casos que uma pessoa tem que dar conta no CAPS, um trabalho como o teu. Porque isso é uma demanda humana absurda. E eu cheguei uma vez a fazer uma crítica do Domo disso numa conferência. Eu disse o seguinte: é de você pensar seriamente você dar uma assistência forte, não uma assistência circunstancial, não é uma insalubridade, mas é uma assistência continuada e permanente e forte.